Irmãos, esta mensagem nos remete a uma meditação muito séria a respeito da nossa vida. Trata-se da maneira como vivemos, da santidade, da pureza que temos que ter em nossa alma, principalmente no trato com as pessoas. Irmãos, vivemos em um mundo onde o amor ao próximo, cada vez que passa, está escasso. Uma sociedade em que vivemos, que pensa muito, cada indivíduo pensa só em si. Isso é muito preocupante, irmãos. Porque quando nós pensamos só em nós e deixamos de pensar nos outros, nós estamos causando um problema muito sério para nós mesmos. Porque estamos ferindo o princípio de Deus. Estamos machucando algo muito sagrado. Porque, vejam bem, irmãos, o que Deus disse quando criou a humanidade? Quando fez o homem? Ele disse: façamos a nossa imagem e semelhança, como nós repetimos ontem. Só que se ele criou a imagem e semelhança dele, se ele criou o irmão, a irmã, ele criou todos iguais. Então, perante Deus, todos nós somos iguais. E quando um indivíduo começa a fazer acepção de pessoas, começa a fazer distinção de pessoas, começa a viver esse lado único, a pensar só em si, nós estamos deixando de viver, irmãos, aquilo que Deus o Pai deixou. Imagine, irmãos, como igreja, vamos trazer isso para a nossa realidade, como irmãos. Se todos pensassem com um único objetivo, com um único propósito, nós nunca teríamos problemas. Se todos pensassem, irmãos, como irmãos mesmo, pensando um ao outro, pensando no outro, pensando no bem do outro, pensando na felicidade do outro, nós teríamos, irmãos, um ganho extraordinário. Por que existem problemas? Porque as pessoas deixam de pensar no coletivo e pensam-se no individual. E quando isso acontece, surgem os problemas. E nesta mensagem estamos falando de santificação, mas muito voltado ao aspecto humano. Irmãos, a convivência humana. Sempre o ser humano precisou se relacionar. Isso é fato, irmãos. Nunca na história da humanidade o ser humano conseguiu viver só, isolado. Só ele consegue viver sozinho. Nunca, isso não é possível, principalmente nos dias de hoje. Nós dependemos de pessoas para tudo, para tudo. Irmãos, dependemos de pessoas, até dormindo nós dependemos de pessoas. Para tudo. E aí muitos, dotados de um orgulho maior, de uma soberba maior, pensam que conseguem fazer sozinhos. Que conseguem porque às vezes tem uma condição financeira melhor, porque às vezes tem algo que o seu irmão não tem, porque tem um dom que o outro não possui, porque tem isso e aquilo. Pensam que conseguem ser mais do que o outro, que conseguem fazer as coisas sozinhos. E nós não conseguimos. E falhamos, irmãos, e erramos feio quando nós levamos isso para o lado individual. Por não pensar nas pessoas, por não pensar no próximo, por não agir com o objetivo de ver todos bem. E aí, lembrou-se aqui o conselho de algo que a Santa Vó Rosa sempre ensinou, o irmão Aldo também. Façam o bem, não olhem a quem. O irmão Aldo fez muito isso, irmãos. Fez muito isso. Quantas vezes ele ajudou pessoas e ele sabia, ele tinha o poder, ele tinha o dom. Ele sabia que aquelas pessoas iam lá na frente crucificar ele, como, entre aspas, crucificaram, maltrataram, falaram tanto dele. Não foram exatamente aquelas pessoas que receberam dele lá naquela sala, conversando com ele pessoalmente, não foram elas depois que inventaram um monte de coisas? E o modo não sabia disso? Sabia. Ele sabia. Só que ele estava fazendo bem, sem pensar no que aquela pessoa faria depois. E quantos, irmãos,
Quantos que receberam milagres extraordinários? Conheço pessoas, os irmãos conhecem também, pessoas que receberam tanto dele, tanto, e depois viraram as costas. Hoje alguns até falam mal, criticam, combatem. E o irmão Aldo sabia disso. E ele fazia mesmo assim. Aí hoje é aquele erro, né? Aquela soberba de que vamos fazer o bem só para aquelas pessoas que amamos. Bom, eu vou amar o meu irmão, mas eu vou amar quem me ama. Aí Jesus ele foi muito claro em dizer isso. Isso é muito fácil, isso é muito pequeno, ele quis dizer. Isso é muito simples. Quando ele estava falando do perdão, por exemplo, que é muito fácil. Perdoar, amar quem nos perdoa, quem nos ama. Amar os nossos amigos, isso é muito fácil. E é muito pequeno isso. O desafio é amar aqueles que não nos amam. O desafio é perdoar aqueles que não nos perdoam. O desafio é estar com aqueles que nós sabemos que podem nos causar algum mal. E aí, quando nós trazemos isso, bom, eu vou fazer o bem sem olhar a quem. Eu vou fazer isto hoje sem esperar nada em troca. Porque é um erro, irmãos. Estávamos falando disso ontem. Um erro muito grave quando fazemos algo esperando que lá na frente nós vamos ter algum resultado daquilo. E não vamos. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Mas aquilo é a questão. Para que eu vou fazer o bem? Só para aquelas pessoas que eu sei que vai me recompensar, que vai ser agradecido um dia. Não, não. Vamos fazer o bem. E acabou. Se eu vou ter alguma coisa em troca ou não, isso não faz parte mais. Isso não é da minha conta mais. E aí a parte da santificação, que também engloba isso, aí as coisas vêm bem fáceis. Olha o que o conselho diz aqui neste boletim. E eu achei muito interessante. Diz assim: sejam honestos com todas as pessoas, pois esta maneira de viver lhes traz méritos diante de Deus e dos homens. Saibam ser respeitosos com todas as pessoas indistintamente. Não façam acepção de pessoas. Todos são iguais diante de Deus. E assim também tem que ser o povo apostólico. Vivendo assim, suas orações serão sempre ouvidas e atendidas. Mas se não procederem desta maneira, o conselho foi bem claro. E diz assim, irmãos, olha: mas se não procederem desta maneira, não esperem nada, pois a desobediência impede a graça de Deus e seus santos. Ou seja, está aqui a receita: amar a todos, respeitar a todos, tratar a todos com dignidade, ser honesto com todos e proceder bem. Se não agirmos assim, irmãos, não esperem nada de Deus. Podem até pedir, faz parte, você pede o que quiser. Só que aí, a sua consciência vai estar te acusando. Ué, mas por que você está pedindo? Você foi desonesto. Você prometeu alguma coisa e não cumpriu. É desonestidade. Você mentiu. É desonestidade. Você combinou uma coisa, fez um trato e não cumpriu com aquilo. Isso é desonestidade. Respeito, irmãos. Vivemos em um mundo onde as pessoas não se têm o devido respeito. Acabou-se. Está cada vez mais extinto isso. Pessoas que, estressadas o tempo todo, tratam a todos com rispidez e qualquer coisa, já estão se estourando, bravos, nervosos, estressados. E aí ferem as pessoas, maltratam as pessoas. Não é um proceder do apostólico não, irmãos. Maltratar ninguém. Nem irmãos, nem familiares, nem amigos, na escola, no trabalho, quem quer que seja. Nós não podemos maltratar ninguém. Nós não conhecemos aquela pessoa. E se nós fazemos de uma pessoa hoje, sendo que a Santa Avó esperava que nós dessemos um bom exemplo para acolher aquela alma, e aí nós falhamos, como que vai ficar nosso acerto com Deus? Se ela estava esperando de nós, porque ela já conhece, porque ela já confia em nós. Se ela esperava de nós, que nós íssemos lá naquele colega de escola, naquele colega de trabalho, e iríamos dar um perdão de uma coisa grave, ou iríamos evitar uma discussão, evitar um problema de alguma coisa, e nós falhamos.
nós vamos ter que prestar conta isso a Deus. Pessoas grossas, o mundo está cheio. Cheio. Pessoas ignorantes. Pessoas que não tratam bem ninguém. O mundo está cheio. Mas nós não podemos ser assim. A Santa Avó nunca ensinou ninguém a ser assim. E um apostólico não pode, em hipótese alguma, ser grosso, ser estúpido, ser ignorante, né? Por qualquer motivo já perder a calma, perder a paciência. Não, irmãos, não. Vamos manter a calma. Isso acontece muitas vezes, e é uma cilada do inimigo às vezes isso. Sabe um exemplo muito simples, muito prático. Alguém compra uma coisa, aquela coisa deu defeito. E a pessoa, em vez de ter paciência, ouvir aquilo com calma, não, já vai lá na loja que comprou aquilo e já vai... Um exemplo. Perde a calma, perigoso perder até a sua salvação, por uma coisa que não vale a pena, às vezes custou tão barato. Às vezes só no diálogo resolve. Quem trabalha com comércio sabe disso. Quem trabalha com pessoas, que lida com pessoas, sabe disso. Ter paciência, ter calma. Respeitar a todos. Isso faz parte do nosso caráter. Faz parte da nossa boa convivência. E aí nós mostramos para o mundo porque somos diferentes. Porque se formos para ser igual a eles, aí não, né, irmãos? Aí não. Aí diz o conselho, não esperem nada de Deus, porque Ele nada pode fazer. Ou muito pouco pode fazer. Ele vai ter que usar de muita misericórdia, e a misericórdia dele, Ele usa se Ele quiser. É assim que funciona. Falhamos, às vezes erramos tanto, e falhamos tanto, e desobedecemos tanto, e depois queremos receber de Deus. Ora, receber o quê? Isso é em tudo, não só nessa parte da convivência, na disciplina também. Na disciplina também. Pessoas fazem tudo errado. Veste de qualquer jeito, anda de qualquer jeito. O modo ensinou tanto, a Santa Avó ensinou tanto. Eu quero que as minhas irmãs usem assim, a roupa é essa, a medida é essa, o seu cabelo tem que ser assim, o seu rosto tem que ser assim. Ensina tudo, a pessoa continua fazendo, faz porque quer. Não foi isso que ela sempre ensinou? Romualdo, recentemente mesmo, quantas mensagens a gente viu antes do Romualdo ir para o céu? Quanto que ele falou para os homens? Olha, eu quero os meus homens, eu quero os meus irmãos, eu quero os meus filhos vestindo assim, assim, eu quero que seus cabelos sejam assim. Aí faz tudo errado. Irmãos, nós vamos precisar de Deus. E o pior é que a hora que nós vamos precisar dele, ninguém sabe. Você pode precisar de Deus dormindo. Dormindo. Às vezes acontecem coisas muito rápidas. E nós vamos precisar de Deus. E aí, o que a nossa consciência vai dizer? O que a nossa consciência vai falar? Isto faz parte da justiça. E justiça de Deus é perfeita. Não falha nunca. Nunca. Bondoso, misericordioso, cheio de amor, cheio de compaixão. E faz de tudo por nós, seus filhos. E faz mesmo, irmãos. Faz de tudo por nós. Só que Ele é justiça. Se Ele faz, fala tanto, quer tanto, nos alerta tanto e continuamos no erro, ora, aí acontece alguma coisa errada, aí muitos vão dizer, o que o conselho colocou esse tempo atrás no boletim, né? Ah, mas por que a Santa Avó não cuidou? Né? Quando estava tratando dos pais. Fazem tudo errado, depois lá na frente os filhos tomam outros caminhos, tomam outros rumos, e vão dizer, por que a Santa Avó não cuidou? A mesma coisa é isso, né? Ah, mas eu vou na igreja, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu toco, eu canto, eu faço parte do trabalho, eu sou um obreiro, eu sou um pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas faz errado. Então, irmãos, vamos agir certos. Vamos ser corretos e honestos para com Deus e para conosco mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que está mentindo para Deus, mas estamos mentindo para nós mesmos. Está lá, acha que ninguém está vendo, que está tudo bem. Não, irmãos, vamos ser honestos com todos e conosco mesmo. Cada um pense consigo, preciso ser honesto comigo, preciso ser fiel comigo, preciso ser disciplinado comigo, preciso ser disciplina comigo mesmo. Porque se eu precisar da Santa Avó agora, eu sei que ela vai atender. Se eu precisar da Santa Avó daqui a 5 minutos, eu sei que ela vai estar comigo. Se eu precisar dela amanhã, eu sei que eu vou dizer, Santa Avó, me ajuda, eu preciso da senhora. E não vai ter medo nenhum, porque imediatamente ela vai ajudar. E quem não está merecendo, tem medo. Porque vai pedir e vai pensar, meu Deus, será que ela vai ter misericórdia e me ajudar? Fui uma pessoa tão mal?
enganei tanta gente, menti para tanta gente, desobedeci a disciplina dela que ela falava tanto. Não dei valor às reuniões que ela sempre pediu para dar, não dei. Era momento de reunião, eu estava fazendo coisas que não tinha nada a ver. Poderia estar lá com ela, não estava. E agora? Entenderam, irmãos? Então pense nisso e leve a sério isso. Leve a sério isso. E não deixe o inimigo te influenciar por nada, porque o que ele quer é realmente desestabilizar. Tirar a sua proteção, tirar o seu conforto, tirar a tua graça, tirar a tua paz. E quando ele consegue fazer isso, coisas horríveis acontecem. Coisas horríveis, coisas ruins de fato acontecem. Então sejam vigilantes, irmãos. Sejam tementes a Deus. Sejam tementes, sejam fortes, perseverantes, não percam a paz. Mantenha calma, irmãos. Por mais terrível que seja a situação, mantenha calma. Trate bem as pessoas. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Todo mundo. Às vezes amanhece, não é um dia bom seu. Às vezes está já nervoso, estressado. Bom, mantenha calma. Não vale a pena você brigar com um ou com o outro. Não vale a pena discutir. Não vale a pena perder o carinho do teu irmão, a amizade daquele seu colega, a amizade daquela pessoa. Mas você nunca viu aquela pessoa. Nunca viu e fala, nunca mais eu vou ver essa pessoa. Não esquece que aquela pessoa é um ser humano igual a nós. Igual a você. Igual a você. É semelhante, é igual. É igual porque Deus criou todos assim. Ah, mas não tem nada a ver, é uma pessoa que não é da nossa fé. Não, irmãos, não importa. Tratar bem a todos. Ser educados, atenciosos, humildes, honestos, justos, em tudo, em tudo. O apostólico deve ser justo, irmãos. Justo em tudo, em tudo. Não engane ninguém, não. Não engane ninguém. Não, mas eu vou comprar isso, se não pode pagar, não compra não. Se acha que vai apertar e lá na frente vai te colocar, não compra. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Porque é muito feio. Às vezes é feio até para a igreja. E já ouvimos isso. Ué, mas se a pessoa não é da sua igreja, está aí, ó, devendo um monte aí, devendo para a cidade inteira, faz as coisas, sabe que não pode pagar, e vai fazendo, vai comprando, e vai... Não, irmãos, vamos ser inteligentes. Perder a graça por isso não compensa. Perder a proteção da Santa Avó por isso não compensa. Vamos manter consagrados, porque nós vamos ter a certeza que no momento que precisar, Deus vai nos atender, a Santa Avó vai nos atender, o irmão Aldo vai estar conosco.